Graça e paz, igreja do meu coração. Puxa, que manhã gostosa, hein? Profética. Manhã profética, já começou o fluir profético no louvor, através do pastor Benito. Agora vem o profeta, pastor Denis aqui, profetizando mais sobre você. Que não caia, Senhor, o fluxo da unção, mas que eu possa ser usado também, profeticamente, para a vida da igreja, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar aqui todas as mães, dizer que você é uma mãe bem-aventurada, porque você está debaixo de uma promessa. A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor, todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. Quando nós mantemos um relacionamento de fé, de amor, de aliança com Jesus, a promessa é que Ele vai estar trabalhando para converter o coração dos nossos filhos ao nosso coração. Amém. Então, eu quero orar nesse momento pela palavra, porque hoje ainda nós temos a ceia do Senhor e eu preciso ser ágil aqui na palavra, mas eu faço questão de fazer essa oração por cada vida que está aqui, de forma especial pelas mães, que possam estar sempre cercadas do amor dos seus filhos. Que os seus filhos sejam filhos amorosos, obedientes, presentes, filhos que honrem os seus pais, filhos que sejam a alegria do seu coração, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graças pela vida da família da fé El Shaddai, e quero te dar graças por cada vida que faz parte no teu coração desse ministério, invocando, Senhor, nessa manhã, sobre nós, as tuas misericórdias eternas, o poder que há no sangue da aliança, o sangue vertido na cruz do Calvário. Vem agora nos purificar, Senhor, de toda a iniquidade, de toda a abominação, de toda transgressão e de todo pecado, para que nada nesta manhã nos impeça de te adorarmos como o Senhor merece ser adorado, e de ouvirmos a sua voz, de recebermos o teu toque de vida, o teu toque de poder, que nos santifica, que nos liberta, que nos cura, porque o Senhor é aquele que nos ama e tem o poder de nos transformar, tem o poder de mudar a nossa sorte, de abençoar as nossas vidas. Pai, eu quero abençoar especialmente neste dia as mães, pedindo que elas sejam mães agraciadas pelo Senhor, com amor dos seus filhos, que assim como Jesus foi um excelente filho para Maria, cada um dos filhos no seio da igreja El Shaddai possam ser filhos amorosos, filhos com um coração de honra na direção dos seus pais, cercando de amor, de amizade as suas mães. Que não existam, Senhor, mães chorando por ter filhos distantes, ausentes, ingratos, rebelados, mas que mães possam testemunhar a respeito do agir do Senhor na vida dos seus filhos, dizendo: meu filho é santo, o meu filho é um servo de Deus, a minha filha é uma adoradora, minha filha tem uma aliança com Jesus, e que por causa desta santidade do Senhor fluindo das nossas vidas, toda a nossa descendência possa ser abençoada conforme a tua promessa, no decurso das suas muitas gerações. Eu levanto, Senhor, nesta manhã a minha mão neste altar, para abençoar cada vida com o teu temor e com o teu amor. Que o Senhor nos conceda a tua revelação, para que nós possamos de fato andar nos teus caminhos. Fala conosco hoje, Senhor Jesus, por meio da sua palavra. Revela a tua palavra, Senhor, ao nosso espírito, e permita que por meio da revelação sejamos santificados, sejamos edificados conforme a sua promessa. Queremos ser uma igreja de famílias santas, queremos ser uma igreja que exerça misericórdia, amor, compaixão e poder na direção da salvação dos povos. Meu Deus, somos famílias felizes, temos sido por ti preservados, temos sido por ti abençoados, cercados de amor e de conforto.
e queremos compartilhar toda esta graça de vida com os que estão lá fora perdidos. Por isso, meu Deus, revela-te ao mundo e concede que isso seja feito por meio de nós, que nós sejamos amorosos, misericordiosos o suficiente para podermos levar ao mundo a Tua palavra, que sejamos santos o suficiente, Pai, para que o Teu Espírito flua através de nós e haja poder, Senhor, na nossa pregação. Não permita que o nosso ventre espiritual se torne um ventre embotado, atado. Antes, haja nas nossas vidas fecundidade espiritual e a igreja possa ser como a noiva de Jesus, como a esposa de Cristo, uma noiva fecunda, uma esposa fecunda, que possa gerar muitas vidas no Teu reino, que possa atrair muitas famílias à Tua presença, fazendo com que elas nasçam em relação à salvação eterna, em nome de Jesus. Eu oro abençoando todas as mães com saúde, com longevidade, para que vejam com seus próprios olhos, os olhos da fé, mas também os olhos da carne, a bênção do Senhor sobre a vida dos filhos e dos filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Só quem recebe, dá um aplauso aí ao Senhor. Te peço ainda, Senhor, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, que sobre a nação brasileira se derrame o Teu Espírito Santo e que venha o Teu avivamento sobre todas as nações da terra. Consagramos a sorte das nações a Ti, Senhor, pedindo que a vida das nações seja alterada, transformada pelo poder do Seu Evangelho. Santifica, fortalece a Tua igreja entre as nações e traz sobre as nações a chuva da prosperidade espiritual, a chuva, meu Deus, da salvação eterna, para que os povos saibam e entendam que só o Senhor é Deus. Oramos também pela paz, pela proteção do Senhor sobre todo Israel e pedimos que haja paz e prosperidade dentro dos muros e dos palácios da cidade santa de Jerusalém. Doce Espírito Santo, eu consagro a Ti a minha vida e peço desde agora e para sempre, não fale neste altar o homem, mas fale aqui o Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E se você agora dava mais, se fosse você agora dava mais um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, com alegria. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Podem sentar. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra seja anátema quer dizer seja amaldiçoado, seja submetido a juízo, ou seja, seja condenado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema.
Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Qual é o contexto aqui? É o apóstolo Paulo falando à igreja da Galácia. É muito importante que entendamos isso, que nesse texto Paulo está falando com os cristãos que ele mesmo havia evangelizado, e lógico que Paulo era um apóstolo, então ele não estava o tempo todo com estes cristãos, e ele começa a perceber uma infiltração, uma influência pagã, mundana, no seio da igreja dos Gálatas, e ele então escreve essa epístola, essa carta aos Gálatas, corrigindo o curso deles e dizendo: olha, não pode haver no meio de vocês a compreensão, a visão de um outro evangelho, de uma outra fé que não seja aquela que foi gerada em vocês por meio da palavra, não é? E ele então faz aqui essa exortação, falando sobre o perigo de um outro evangelho. E eu quero dizer que essa realidade, ela já estava presente aqui nos dias dos Gálatas, né, nos dias de Paulo, do apóstolo Paulo, mas ela é uma realidade também presente hoje. Ou seja, é uma realidade da qual nós precisamos vigiar, zelar, para que ela não aconteça e nós estejamos vivendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas é um evangelho que é fruto da distorção do evangelho de Cristo. Ou seja, isso fala do perigo da igreja gerar para si um outro evangelho. A ponto de nós termos a Bíblia, nós temos a palavra, mas começam influências pagãs, mundanas, conceitos humanistas, vir trazer para dentro de nós um evangelho que não é o evangelho revelado pela palavra de Deus ao nosso espírito. E o evangelho verdadeiro, que é o que eu declaro que vai se cumprir na sua vida, que é o evangelho que você vai viver em nome de Jesus, é a revelação de Cristo no nosso espírito. Ou seja, é a palavra de Deus, que é espírito e vida, revelando-nos as verdades do coração do Pai. Então o evangelho, ele precisa ser vivido de forma espiritual. Mas o outro evangelho, né? E o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre um outro evangelho, que era o que já estava penetrando ali na igreja dos Gálatas. Ele é um imbróglio, né? Imbróglio é uma palavra italiana que quer dizer confusão. É um imbróglio de Satanás, é uma mistura que Satanás faz, usando ideias e sentimentos humanos. Então, aqui entra o campo das interpretações, a forma como pessoas que não estão alinhadas com o Espírito, que não estão firmadas numa fé santa, elas começam a fazer interpretações da palavra e criar um evangelho paralelo. E isso é um perigo, né? Que nós precisamos tomar cuidado. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma advertência à igreja da Galácia, porque esta igreja estava se paganizando. E nós precisamos tomar cuidado para nós não permitirmos que as coisas que vemos, as coisas que ouvimos do mundo, as impressões, as emoções que vêm lá de fora, elas possam começar a distorcer o nosso entendimento espiritual, elas possam começar a nos roubar o discernimento espiritual, a ponto de nós criarmos para nós mesmos, como igreja, um evangelho pessoal, um evangelho particular, que é o evangelho do homem, mas não é o evangelho de Deus. A igreja, ela foi constituída por Cristo para influenciar o mundo, mas neste caso aqui, dos Gálatas, o mundo estava influenciando a igreja. E da mesma forma, essa advertência, essa exortação do Espírito nesta manhã, é nesse sentido, de que nós realmente vivamos o Evangelho como ele é,
tendo a nossa base de fé, segundo a revelação da palavra de Deus, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, não acrescentando nada a esta palavra, nem subtraindo dela o seu poder, a sua verdade, né, a sua divindade, e assim não criando para nós mesmos um evangelho particular. Como isso acontece? Quando a palavra de Deus deixa de ser a minha base de fé, o meu estilo de vida, e a minha base de fé passa a ser uma mente com ideias e sentimentos vindos do mundo. Então preste atenção, por onde vem essa contaminação, por onde vem essa distorção que leva a um evangelho paralelo, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da salvação, não é o evangelho das bênçãos, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho verdadeiro, mas é um pseudo-evangelho, um evangelho paralelo. Isso vem através de ideologias, isso vem através de ideias, de pensamentos humanos, de sentimentos humanos, de interpretações da Bíblia segundo a visão humana e não segundo a revelação do Espírito. Você consegue entender? Eu quero frisar essa diferença. De um lado é o que o Espírito de Deus nos fala, é o que o Espírito de Deus nos revela. Do outro lado é aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem acha, aquilo que o homem sente, aquilo que o homem extrai lá do mundo para construir a sua mentalidade. Nós somos uma igreja de discípulos, somos uma igreja de líderes. Toda pessoa que é chamada em Cristo tem um chamado de Cristo para ser um líder na sociedade, para ser um influenciador de outras vidas na direção da fé, na direção do Evangelho. E como uma igreja de líderes, nós precisamos ter esta base de fé, esta base de vida, apoiada na palavra revelada de Deus. Neste evangelho paralelo e humanista, o homem decide o que é certo e o que é errado, o que será perdoado e o que não será perdoado, assumindo assim o lugar de Deus. Você percebe? Que sutilmente, e lógico que quem está por trás disso é Satanás, Satanás vai usando essas influências, essas ingerências, essas ideias que se transformam em ideologias, sentimentos humanos, para começar a assumir o lugar de Deus. E aí, o Deus que é Senhor e juiz de tudo e de todos, ele fica um pouco de lado, porque agora o homem começa a fazer um tipo de julgamento, um tipo de avaliação. Não, isso aqui não tem problema. Não, isso aqui não é pecado. Não, isso aqui tudo bem, né? Isso aqui não tem nada a ver. E sem perceber, o homem ele começa a criar o seu próprio evangelho e ele começa a ser Deus dentro desse próprio evangelho. Não sei se vocês estão compreendendo a profundidade disso. Isso é tão espiritual que eu preciso até me segurar no caderno aqui para não poder acabar me perdendo aqui ou não passando a mensagem como ela tem que ser. E isso gera o quê? Preste atenção que Paulo está falando com cristãos. E preste atenção que agora o Espírito de Deus, através do apóstolo Fábio, está falando com a igreja. Amém? E eu não estou falando só com a igreja El Shaddai, não estou falando só da igreja El Shaddai, estou falando da igreja de Cristo, porque esse perigo aqui de um evangelho pessoal, de um evangelho humanista, de um evangelho paralelo, não é um risco só para nós, não é uma coisa que nós temos que vigiar contra isso. Não, isso é um perigo que toda a igreja de Cristo enfrenta e precisa ter cuidado, precisa buscar a Deus, depender de Deus, para manter o seu discernimento e não cair nesta cilada. O que isso gera? Isso gera cristãos, começando isso por alguns pastores, que querem contextualizar a palavra de Deus, como se a Bíblia fosse um livro ultrapassado, antiquado, que precisa ser adaptado aos padrões, às ideias e aos anseios do mundo moderno. E eu quero dizer que isso não é possível,
Porque para que o mundo seja salvo por Deus, o mundo precisa se converter a Deus. O mundo precisa se converter a Cristo. Não é Cristo que vai se converter ao mundo. Não é Deus que vai se moldar aquilo que o homem deseja, aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem sente. Então, é muito importante entendermos uma coisa. Esse aqui é um ponto de partida, é uma premissa da fé genuína, da fé verdadeira. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nem Ele vai mudar na sua forma de ser, na sua forma de pensar, no seu juízo de valores, e nem tampouco mudará a sua palavra. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó. E quando fala vós, os filhos de Jacó, está falando de iniquidade, está falando de pecado, porque os filhos de Jacó, nesse contexto aqui, estavam roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, vocês estão pecando contra mim, vocês estão errando no relacionamento comigo, mas porque eu sou um Deus de amor, porque eu sou um Deus de misericórdia, vocês não foram até agora consumidos. O povo estava debaixo de maldição. O povo estava vivendo tribulações na vida financeira. As colheitas estavam sendo destruídas, os animais estavam adoecendo. Havia maldição sobre a nação de Israel. E se você quiser entender melhor esse contexto, leia lá Malaquias capítulo 3. O Espírito Santo vai te mostrar isso. Mas Deus, na sua misericórdia, estava levantando um profeta para ir lá confrontar aquele povo e dizer: voltem para mim, né? Voltem a fazer aquilo que se perdeu lá atrás, por meio dos pais de vocês. Os vossos pais se esqueceram dos meus estatutos, os vossos pais deixaram a minha palavra. Então, primeiro aspecto, Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. E Ele não muda em dois aspectos. Primeiro, na sua misericórdia. Ele será sempre um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus perdoador. Ouça isso: o Deus que sacrificou o seu único filho, seu filho unigênito, para salvar a mim e a você, para salvar pecadores, para salvar pessoas que estavam alheias a Deus, indiferentes a Deus, que não, para falar numa linguagem mais coloquial, não estavam nem aí com Deus. Ele pega o filho dele, quem aqui tem filho? Hoje é dia das mães. E sacrifica o seu filho para salvar esses pecadores, para criar para esses pecadores, inimigos de Deus, uma forma de reconciliação com Deus, uma forma de perdoá-los e reconciliá-los. Então preste atenção, este Deus é um Deus que não muda, e graças a Deus que Ele não muda na sua misericórdia. Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Se estamos aqui é porque Deus teve misericórdia de nós. Se você está aqui hoje é porque Deus tem misericórdia de você, né? E te ama. Mas Ele não muda também no seu aspecto de justiça. O que é desagradável, o que é errado, o que é abominável para Deus sempre será abominável, não vai mudar. Deus não vai mudar o seu caráter, Deus não vai mudar a sua identidade, Deus não vai mudar os seus conceitos para agradar ao homem. Porque se Ele fizer isso, Ele nega a si mesmo, Ele deixa de ser quem Ele é. Dá para você compreender isso? Então, assim como Ele não muda no sentido de ser um Deus de misericórdia, Ele não muda no sentido da justiça estabelecida pela sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus não pode ser mudada. A palavra de Deus não pode ser alterada pelo homem. E onde está escrito que a palavra de Deus não pode ser mudada? Eu trouxe como base bíblica para você Malaquias 3,6, dizendo que Deus não muda, né? A pessoa de Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Deus de misericórdia, mas o Deus que também é justo, é justiça, é verdade, né? E não muda também a sua palavra. Vá comigo até Apocalipse 22, do versículo 18 ao 20. É o fim da Bíblia. Vai lá no último capítulo. Vai lá no final da obra. No último capítulo da novela de Deus com os homens. Vai lá.
O título aqui, eu não sei se tem esse título na sua Bíblia, mas no meu aqui está assim, a conclusão do livro, a conclusão da obra. Olha o que está escrito aqui. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. O que é esses flagelos aí? As consequências do pecado do homem. O pecado tem consequências ruins para o homem. Sempre que o homem pecar, ele vai colher más consequências. Não porque Deus seja mau, muito pelo contrário. Deus é bom e misericordioso. Deus é bom e perdoador. Por isso ele faz de tudo para livrar o homem da tentação, para reconciliar o homem consigo através do perdão. Mas a palavra de Deus não muda. Ou seja, se alguém acrescentar alguma coisa a esta Bíblia aqui, Deus vai acrescentar a essa pessoa os flagelos que estão escritos na Bíblia. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa na Bíblia, será acrescentado dos flagelos prometidos pela Bíblia. Sofrerá as consequências prometidas aqui para aqueles que desobedecem a Deus. E se alguém tirar alguma coisa desse livro, separar alguma parte, dizer, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não foi Deus que escreveu, isso aqui não foi Deus que falou, o que está escrito aqui? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa. Isso aqui fala de a pessoa perder a sua salvação, ainda que tenha ouvido sobre Cristo, ainda que tenha pregado sobre Cristo, pelo fato de criar um evangelho que não é o evangelho puro e completo de Deus, essa pessoa está correndo o risco de perder a sua salvação. Quem assina embaixo aqui no versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Ou seja, aqui não é João falando, tá? Aqui é o próprio Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente diz, venho, sem demora, né? Jesus está dizendo, eu fui para o meu Pai, mas eu venho sem demora. E aí, a voz da igreja é amém, vem Senhor Jesus. Então, quem está dizendo isso aqui, desta Bíblia, nada se pode tirar e nada se pode acrescentar. O próprio Senhor Jesus. Ou seja, a Bíblia é uma obra fechada. Não é permitido ao homem alterar esta palavra. Não é permitido ao homem subtrair qualquer coisa daqui, dizendo, este livro não foi escrito por Deus, não é a vontade de Deus. Quem fizer isso, corre o risco, tanto de sofrer consequências desse erro, como também perder a sua salvação. Então, o primeiro aspecto é cristãos que começam a querer modernizar a Bíblia, contextualizar a Bíblia, dizer, isso foi escrito há 2000 anos atrás e não serve para hoje. Aqueles que dizem isso estão dizendo uma tolice. Por que uma tolice? Porque dizer isso é como se a pessoa dissesse, Deus não teve o poder, a capacidade de antever o futuro. Deus escreveu uma palavra, Deus deu aos homens uma lei que ficou antiquada, que ficou obsoleta, ultrapassada, porque o mundo mudou e Deus não percebeu. Isso nega a divindade de Deus, isso nega a presciência de Deus, ou seja, a capacidade de Deus de antever o futuro. E Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Ele está aqui conosco nessa hora, ministrando você, e Ele conhece também o seu futuro. Está dizendo aí que se você viu alguma coisa boa, que pode ser chamada até de palácio de ouro, Ele quer te dar esse presente, Ele quer te dar esse upgrade aí de conquista. Quem recebe, dá um aplauso a Jesus. A linguagem profética é uma linguagem figurada. Então, quando fala palácio de ouro, não pensa assim, é um palácio de ouro. Pensa uma coisa valiosa, é uma coisa
o ser humano chega até a pensar, isso não é para mim, porque isso aí é um palácio de ouro, né? Não, é para você, sabe por quê? Porque você é um príncipe, filho do rei dos reis. Então você merece tudo que de bom existe nesta vida. Segundo problema que pode acontecer, cristãos que relativizam a palavra de Deus segundo a sua própria cobiça. São aquelas pessoas que querem agregar no seu estilo de vida cristã algumas coisas que a palavra diz que não são agradáveis a Deus, mas ela não consegue se libertar daquilo, ela não consegue deixar aquilo, então ela quer dizer que aquilo faz parte do Evangelho. E geralmente essas pessoas têm uma frase meio padrão, que é: isso aí não tem nada a ver. Então cria-se um evangelho distante da Bíblia, um evangelho de permissividade. Tudo pode porque Deus é bonzinho e no fim Ele vai perdoar tudo. Beber, não tem problema, um pouquinho só, beber, isso não tem nada a ver, né? Sexo antes do casamento, isso não tem nada a ver, tudo bem, isso aí não traz mal algum, isso aí não prejudica nada. Prejudica, querido, prejudica o seu relacionamento com Deus, prejudica o próprio relacionamento. Quantos casais começam um relacionamento bom, que tem futuro, mas começam da forma errada, começam pela carne e não pelo espírito, começam pelo sexo, que é a última coisa num casamento cristão, e em vez de começarem pela oração, pelo amor puro, sem a influência da alma e da carne, isso destrói o relacionamento. O relacionamento que era para ser uma bênção, ele deixa de existir, ele acaba. Por quê? Porque o homem não considera naquilo que Deus diz. O que Deus diz lá no livro de Oséias? O vinho, a bebida forte e o sexo ilícito. Sexo ilícito é todo sexo fora do casamento. Tira o entendimento. Ou seja, as pessoas já nem sabem mais porque elas estão juntas, se é por causa do amor verdadeiro, se é por causa do sonho de construir uma família, ou se é por causa da necessidade de suprir a carne, de sexo. E assim muitos casais no mundo deixam de ser uma família. Por quê? Porque ficam 10 anos nessa vida conjugal, cada um na sua casa. Isso não vira uma família nunca. Isso atrasa a vida das pessoas. Muitas pessoas, quando chegam em Cristo e têm uma experiência verdadeira com Jesus, falam assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Eu e minha esposa, por exemplo, nós somos pessoas que tivemos nossos erros na forma de nos relacionarmos. Ela nos relacionamentos dela, eu no meu casamento, primeiro casamento que acabou não dando certo, um casamento que acabou antes de eu conhecer Jesus. E quando nós chegamos em Cristo e Cristo nos traz uma consciência plena, mais exata do que se passou conosco, a nossa sensação é: perdemos tempo, fomos ter filhos já velhos, né? Demoramos para estabelecer bases sólidas, construir coisas na nossa vida, até mesmo no sentido material. Quando uma pessoa demora muito para casar, demora também para vir o princípio de construção, de edificação na vida dela, de coisas sólidas. O solteiro, ele acha que ele pode viver na casa do pai dele, o solteiro, ele acha que ele pode viver com os amigos, e ele acaba não entendendo que é tempo de construir algo para si. Esse tipo de sonho, esse tipo de pensamento, ele é pertinente à família, ao casamento. E isso faz com que as pessoas lá na frente, quando vem essa consciência trazida pela presença de Deus na nossa vida, isso faz com que a gente sinta isso, perdi tempo, né? O pecado, ele realmente nos rouba tempo. Ele prorroga a vontade de Deus, genuína de Deus para nós, para um tempo distante. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã profética. Deus é poderoso para remir o tempo perdido com o pecado. Deus não só perdoa o pecado, Deus não só
anula, desconsidera os nossos erros do tempo da ignorância, como Ele é poderoso para remir o tempo e nos fazer viver uma vida tão intensa, tão maravilhosa, tão feliz, depois que nos arrependemos do pecado, que somos restituídos de tudo aquilo que o pecado e o maligno roubaram. Eu profetizo essa restituição e essa remissão de tempo na sua vida. Você recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Todo cristão que quer estar seguro, ou seja, eu estou seguro de estar fazendo o que agrada a Deus, estar vivendo o que agrada a Deus, deve guardar a palavra. Jesus diz o quê? O que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Abra aí, pessoal da mesa aí, coloque aí Hebreus 5:9. Hebreus 5:9 diz assim: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então preste atenção, todo mundo quer Jesus como Salvador. Eu quero o perdão de Deus, eu quero a salvação de Deus, eu quero viver com Jesus no céu. Mas isso é uma conquista relacionada com a obediência a Cristo aqui na terra. É uma vida de obediência à palavra aqui na terra que vai te levar a uma vida de bênçãos, de conquistas lá no céu. É o princípio estabelecido por Ele. Não fui eu que estabeleci isso. Não adianta você ficar contrariado comigo, como se fosse eu que estivesse falando isso. Isso é a palavra de Deus. E esse caminho, por mais que ele seja um caminho de renúncia, um caminho de morte, como foi dito aí outro dia na reunião de gerações, ele é o caminho que conduz à vida eterna. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. A gente perde alguns direitos, a gente perde algumas coisas que a nossa alma desejava, que a nossa carne pedia aqui neste mundo. Mas a gente ganha o que com isso? Paz com Deus. A gente ganha vida eterna. Porque nós não estamos aqui lutando somente por esta vida, nós estamos lutando por uma outra vida que virá. E essa sim será por toda a eternidade. Essa sim será aquela que valerá a pena. Mas o que esse versículo de Hebreus nos diz? Que Jesus foi uma vez aperfeiçoado, porque ele aprendeu esse caminho da obediência, ele teve que ser tão obediente ao Pai a ponto de ir para a cruz, mas depois que ele foi para a cruz, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não é para todos que lhe chamam de Salvador, mas para todos que o têm na sua vida como Senhor. Então, preste atenção, precisamos, para estarmos seguros, para estarmos vivendo as promessas de Deus, para termos uma vida genuína, verdadeira com Deus, precisamos pôr em prática esta palavra, sem nenhum acréscimo, sem nenhum decréscimo, sem pôr nada, sem tirar nada, sem interpretações humanas, mas segundo a revelação do Espírito, que é confirmada na voz dos profetas, que é confirmada na voz dos apóstolos, que é confirmada pelo amor, porque muitas pessoas começam a entrar nessa cilada de um evangelho paralelo, de um evangelho pessoal, porque ficam ouvindo a muitos pastores, a muitos profetas, a muitos pregadores. E eu quero dizer que muitos pregadores que estão aí fora, uns tementes a Deus, uns genuínos, verdadeiros e outros falsos, eles não têm um compromisso direto com você. Quem é que tem compromisso com você? O seu pastor, que cuida de você na sua geração. Esse ora por você, esse chora por você, esse paga preço por você, ele cuida de você, ele te atende na hora das dores de barriga, na hora que tem os problemas, ele te recebe na casa dele. Agora não, porque a gente está na pandemia, mas acho que ele fala com você pelo WhatsApp, pelo telefone. E o seu apóstolo, que paga preço. O preço, por exemplo, de trazer uma palavra como essa, porque seria muito mais tranquilo para mim pregar uma palavra, sei lá, do Dia das Mães, falar coisas legais aqui. Olha, Deus é maravilhoso, Deus vai te dar tudo que você quer, Deus te aceita do jeito que você é. Você não precisa mudar nada na sua vida para você andar com Jesus. Seria mais fácil para mim, mas não seria o ideal para você, porque esse não é o evangelho da verdade. Esse é o evangelho que as pessoas querem ouvir.
E eu quero dizer para você, se você quer escutar o evangelho que agrada aos seus ouvidos, não será na igreja El Shaddai, porque aqui a gente não vai pregar o evangelho que agrada a homens, a gente vai pregar o evangelho que agrada a Jesus. Pode aplaudir, ó, é para ele o aplauso. Ter compromisso com as pessoas, amar de fato as pessoas, é ter coragem de dizer para elas os perigos que elas correm, os erros que elas estão cometendo. O pai que ama de fato o seu filho, corrige o seu filho, aponta o erro para o seu filho, faz isso com amor, sempre, precisa ser tudo com amor, porque se também não tiver amor, esse evangelho já está adulterado. Mas o pai que ama de verdade, fala a verdade. A pessoa que te ama de verdade, ela vai falar a verdade para você. Por isso, não se ressinta, não se afaste do seu líder quando ele confrontar você. Se o teu líder te chamar para conversar e dizer, querido, nisso você está errando, você tem o direito até de ir conferir aquilo com a palavra de Deus, de orar para ver se aquilo traz testificação do Espírito e paz ao seu coração. Mas considere, porque uma das evidências de que estamos ouvindo a verdade é se essa verdade estivesse sendo dita por alguém que nos ama. E essa é outra coisa que nós não podemos perder, a percepção de quem nos ama. Eu não posso estar do lado de um pai que não me ama, de um pastor que não me ama, de um líder que não me ama. Então, quando eu escuto meu pai, eu acredito que meu pai possa ser de uma outra geração, ele tem os seus defeitos, ele tem as suas falhas, mas eu tenho que reconhecer que ele me ama. E se ele me ama, ele tem o direito de dizer para mim o que ele vê de errado na minha vida. A mesma coisa com líderes espirituais, a mesma coisa com pastores e apóstolos, amém? A igreja tem um papel, a igreja tem uma responsabilidade: guardar o seu rebanho na palavra de Deus, na santidade de Deus, para que esse rebanho alcance espiritualmente as promessas de Deus, não só aqui na terra, mas também no céu, amém? Então, é importante entendermos a palavra como ela é e nos submetermos a esse teste de obediência à palavra, de guardar os mandamentos, porque isso certamente trará para nós paz, comunhão com Deus, bênçãos aqui na terra e certeza da vida eterna no céu. Terceiro aspecto, então primeiro lá, cristãos que querem modernizar a Bíblia, adaptar a Bíblia e trazer a Bíblia para as necessidades desse tempo contemporâneo. Isso é heresia. Cristãos que relativizam a palavra de Deus porque querem manter os seus vícios. Beber não tem problema, fazer sexo não tem problema, isso aí não tem nada a ver, né? É a relativização da palavra de Deus, né? Flexibilizar a palavra de Deus é fazer um Deus bonzinho, de conveniência para si mesmo, um Deus que aceita tudo, que tolera tudo, que perdoa tudo. Ele não é assim. Terceira coisa, cristãos com ideias marxistas. Preste atenção, querido. Como um cristão pode se dizer cristão? Como um cristão pode querer dizer, eu sou um cristão cheio do Espírito Santo, e ele ter ideias marxistas, socialistas? Isso não existe. Isso é um contraponto, isso é uma contradição. Porque a ideologia do marxismo, ela é totalmente avessa a Deus. Na filosofia marxista, na ideologia marxista, Deus não existe, Deus é o Estado. A família é um mal, precisa ser desconfigurada, precisa ser desconstruída. Por isso começam as ideias semeadas pelo principado, pelo poder espiritual que está por trás dessa ideologia, semear ideias na mente das pessoas de que existem outros tipos de família que não aquela família criada por Deus, marido, esposa, pai, mãe, marido, mulher, né? Homem, macho, fêmea e seus filhos. Essa é a ideia de Deus. Mas se alguém quiser pôr outra ideia, está construindo outro evangelho, e isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim, né? Porque a família é uma célula vital da sociedade. Se a família se desconstrói, nascem o quê? Cidadãos desorientados, pessoas feridas.
Os problemas maiores, os traumas que existem mais graves na vida das pessoas, as sequelas emocionais, é ausência de pai, é ausência de mãe, são divórcios, separação de pais para filhos que ficam desajustados, que ficam perturbados, feridos nas suas almas, são vítimas. Mas são vítimas do quê? De um conceito que adentrou o coração daquele pai, daquela mãe, que disseram, vamos nos separar. E quem ficou vitimado foram os filhos. E isso forma o quê? Uma geração que sofre, uma geração que vai repudiar a ideia do casamento, que vai repudiar a ideia da família, que vai ter ódio de Deus, porque sempre o ser humano ele quer achar um culpado. Então quem é o culpado? O culpado é Deus que deixou meu pai e minha mãe separar. O culpado é Deus, né? O ser humano sempre quer achar um culpado. Na verdade, Deus, quando você olha para a sua palavra, Ele ama a família. Ele diz, existe só uma família. Deve existir uma aliança de amor e de fidelidade entre marido e esposa, intocável, inquebrantável, né? E Deus é o Deus que reconstrói famílias. Quantos aqui podem dizer que tiveram na sua vida familiar uma restauração depois que conheceram Jesus? Por favor, levante sua mão. Faz assim para mim. Ó, quem está escutando essa palavra, olha quantas mãos estão acenando. Uma restauração familiar. Por quê? Porque Deus ama a família. Porque a família é uma ideia de Deus. E no princípio, né, marxista, no princípio socialista, família é um problema. A família está sempre ligada ao capital. A família é um movimento de resistência a toda obra das trevas, a toda obra do mal. A família, ela é escolhida, ela é separada para adorar a Deus. Então, é preciso destruir essa ideia de Deus, que é a família. E o terceiro valor principal, tem outros valores que são requeridos e destruídos pelo marxismo, pelo socialismo, mas um deles é a liberdade. Fiz um discipulado falando sobre isso, porque não posso conceber um líder de célula que tenha ideias marxistas, que tenha ideias socialistas, que acha que socialismo é uma coisa bonita. Onde existiu o socialismo, duas coisas aconteceram. Ou as pessoas prosperaram e ficaram totalmente reféns do Estado, sem nenhum tipo de liberdade para gerenciar, para administrar aquela prosperidade que deu para elas, ou elas foram para o outro extremo, que é uma ruína, uma pobreza, uma miséria total, porque também o Estado as escravizou e as deixou na miséria. Se você quiser ver o primeiro exemplo, você vê Rússia. Se você quer ver o segundo exemplo, você vê Venezuela, você vê Cuba, você vê China, porque todo mundo, a China é uma coisa maravilhosa. A China é um país de uma minoria que tem dinheiro e que não pode usar o dinheiro para nada, porque o dinheiro é monitorado pelo Estado, o dinheiro é controlado pelo Estado, as pessoas não têm liberdade para nada, nem para pegar suas coisas, vender e ir para outro país, não pode. E também a grande massa das pessoas vive na miséria. Você sabe por que os produtos da China são baratos? Porque a mão de obra é escrava. A mão de obra é escrava. As pessoas trabalham a troco de arroz. As pessoas trabalham a troco só da comida que elas comem. Só que ninguém vê isso. Quando vê os tigres asiáticos, a potência do Oriente, a China, o grande país que é a China, os grandes edifícios. No Egito também tinha grandes edifícios, mas lá no meio daqueles edifícios, entre uma pedra e outra, estava o sangue do povo judeu escravizado pelos egípcios. Então quero dizer para você, a Bíblia é muito clara, e é nessa hora que eu chamo você ao discernimento espiritual. Você é um cristão, e você precisa ter discernimento espiritual. Confere as coisas que você ouve e que você vê no mundo lá fora com a palavra de Deus. A Bíblia diz, aonde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Onde o homem vem, o governo vem, o Estado vem e cerceia a liberdade das pessoas, o Espírito Santo foi embora. O Espírito Santo não está aí. O Espírito Santo fica impedido de agir, porque aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Ou seja, é lógico que o Espírito de Deus precisa entrar lá, através da igreja, que está lá contrabandeando Bíblia, está lá no subterrâneo, está lá embaixo da casa, né? Os pastores perseguidos, os pastores, muitos deles
martirizados, mortos, enforcados, eletrocutados, jogados num calabouço, porque o Espírito de Deus tem que dar um jeito de salvar aqueles milhões de pessoas. Mas esse é o fruto do marxismo, que vira socialismo e que depois vira comunismo. E quando é comunismo é assim, é o Estado que é Deus, o Estado que manda, você vai fazer o que o Estado permitir e o Estado vai dar um jeito de disfuncionar a sua família, porque a sua família é um perigo para nós, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a esquerda, né, os partidos de esquerda estão lutando agora para aprovar a PL 399. Você sabe o que é a PL 399? Liberação da maconha. Os jovens que acham o socialismo bonito, eu convido vocês a conversar com uma mãe da igreja que tem filhos nas drogas. Os jovenzinhos que são encantados com o socialismo e com as ideias que eles buscam, tipo ideologia de gênero, liberação das drogas e outras coisas, entre tantas outras, agenda pró-aborto, vai conversar com uma mãe que teve um filho drogado e que se acabou de tanto orar, de chorar, de jejuar, para tirar o seu filho dessa prisão. Conversa com uma mãe. Pega lá a mãe do Marcelo, que está lá na Zona Sul agora. Chama a família do Marcelo e pergunta como foi conviver com ele quando ele era escravo da maconha, do crack, das drogas, para você ver se tem alguma coisa de bom nisso, né? Porque tem gente que até mistura. Não, quando você dá um beckzinho, quando você fuma você fica até mais espiritual, você entra naquela lá com Deus, com o Criador. Prisão, morte, destruição. Mas nós vamos acreditar nisso? Nós vamos aceitar esse tipo de ideia na nossa vida, na nossa casa? Gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. E não pode ser na vida da igreja. A igreja veio para ser sal e luz deste mundo. Se o sal se tornar insípido, ele não vai transmitir sabor nenhum, ele não vai ter atrativo nenhum. Se a luz perder o seu poder de iluminar, ela virou trevas. Igreja e mundo vai ser a mesma coisa? Digo para você, não vai ser. Não vai ser. Cristãos que não repudiam o que Deus repudia, entre eles, homoafetividade. Eu preciso saber claramente o que Deus ama e o que Deus detesta. O que passar disso é confusão. Então, uma questão que precisa ficar muito clara na mente de todos os discípulos, líderes da Igreja El Shaddai: Deus ama os homossexuais? Sim, a resposta é sim. Mas Ele aprova a homoafetividade? Não. Todos os que se achegam a Cristo, todos que têm a oportunidade de ouvir a palavra de Cristo, ouvirão um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Deus ama o ladrão? Ama. Salvou o ladrão da cruz na última hora. Por quê? Porque ele demonstrou um sinal de arrependimento. Deus ama a mulher prostituta? Ama, e quer que ela seja livre daquela vida onde ela tem que se vender, onde ela tem que se submeter a coisas horríveis pelo seu sustento. Aquilo é uma vida de maldição, uma vida de escravidão. E Jesus quer libertar as pessoas disso. De que forma? Pelo arrependimento. Então todas as pessoas que chegam à igreja de Cristo são amadas. Todas as pessoas que chegam à igreja de Cristo são recebidas e abraçadas com o amor de Cristo. Mas todas elas, sem exceção, são convidadas a uma mudança de vida, a uma renúncia à vida, aos padrões de vida, aos princípios e valores que essas pessoas tinham no mundo, para serem o que? Agora transformadas em pessoas que vão viver segundo a palavra de Deus. Então, é muito terrível isso. A igreja receber essa pecha: vocês são homofóbicos. Não, não somos homofóbicos, nós somos crédulos no que a palavra de Deus diz. Nós acreditamos naquilo que está escrito na Bíblia. E nós queremos sim que entre tantos tipos de pessoas que estão no mundo
e que estão separados de Deus e que vivem no pecado porque não conhecem a Deus. Entre elas, os que vivem a homoafetividade também possam conhecer a Jesus e ter sua vida perdoada, santificada, transformada por Deus, como aconteceu já com muitas pessoas que tem aqui. Aqui tem muitos discípulos nessa igreja que hoje são líderes espirituais, que são pessoas que viviam o princípio da homoafetividade e, conhecendo a Jesus, entraram num processo de arrependimento, conheceram a Deus, conheceram o Espírito Santo e hoje são pessoas que estão felizes porque foram resgatadas de uma vida onde elas não se sentiam bem, onde elas não tinham paz nem com a própria família dela, nem com a sociedade. Essas pessoas construíram uma família, essas pessoas estão vivendo a alegria de ter filhos, essas pessoas estão debaixo da bênção de Deus. E elas têm mais uma certeza, a certeza da salvação eterna. Porque, mais uma vez, eu digo, nós não estamos aqui buscando ficar abençoados e prósperos aqui na terra apenas. Nós estamos pensando na vida que vem depois. Então não creia nessa mentira, nessa falácia que a igreja é homofóbica, não. Se tem um lugar que recebe as pessoas homoafetivas com respeito, com amor, com dignidade, porque essa é a potencialidade de um cristão. Um cristão verdadeiro, ele ama. Só que não é o fato dele amar que ele vai alterar a verdade de Deus. Não é o fato de eu amar uma pessoa que está na vida homoafetiva que vai me dar o direito de dizer para ela, não, Jesus disse que não tem problema. Você quer ver como a palavra dá clareza? Abra comigo a sua Bíblia aí, em Romanos 1, 26 e 27. Eu estou terminando essa palavra agora, mas a gente precisa ler esse texto. Romanos 1, 26 e 27. Vai lendo aí enquanto eu estou achando aqui. Se você achou primeiro que eu, Romanos 1, já está lá, ó, nem precisa. Rapaz, nós estamos numa igreja moderna. Graças a Deus, já está lá rápido, ó. Versículo 26, ó. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Os entregou quem? Os homossexuais? Não, os homens. Entregou os homens, os seres humanos, a paixões infames. Por que Deus entregou? Por causa da idolatria. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Vai para o próximo versículo. Semelhantemente, então as mulheres deixaram de se relacionar com homens e passaram a se relacionar mulheres com mulheres. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Vai para frente. Cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Você acha que punição do seu erro é um sinal de aprovação? Quando o seu filho faz alguma coisa que agrada a você, você é pai, e o seu filho faz alguma coisa que agrada a você, é um gesto de amor, é obediente, faz a tarefa, você impõe a ele uma punição pelo seu erro? Não, ele acertou, por que você vai punir ele? Mas aqui Deus está dizendo claramente, essas pessoas, por desobedecerem os princípios de Deus, por viverem uma vida fora da vontade de Deus, elas recebem punição, elas sofrem uma consequência do seu erro. Agora, vamos para o versículo 32 agora, Romanos 1, 32. Porque eu falei o que? Cristãos que não repudiam a homoafetividade. Eu não estou falando cristãos que não repudiam homossexuais, ou pessoas homoafetivas. Não, ninguém repudia a pessoa homoafetiva. Todas elas são amadas, todas elas são dignas de misericórdia. Eu e a apóstola Cláudia oramos para que Paulo Gustavo fosse curado. Até porque uma das coisas que eu pedi foi, Senhor, preserva a vida desse moço, para que ele tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho e se arrepender. Mas infelizmente ele faleceu e nós ficamos tristes com isso. Minhas filhas vieram, pai, tem um pastor lá orando para ele morrer. Eu falei, isso é um absurdo. Isso é uma coisa ridícula.
Isso é uma coisa abominável. Não é assim que funcionam as coisas. Deus é Senhor da vida e da morte. E Deus é o juiz de todos. Não é, cabe a nós julgarmos, mas também não cabe a nós dizermos não tem problema, não é assim. Eu tenho um evangelho aqui mais flexível, mais condescendente do que esse da igreja. Cuidado, esse evangelho pode se voltar contra você mesmo. Não queira ser mais bonzinho do que Cristo, porque isso não vai dar certo, né? Então vamos lá, Romanos 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Pode seguir no texto, porque ele continua falando da homoafetividade, né? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não é morte física, tá? Aqui está falando de morte espiritual, está falando de condenação eterna. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então preste atenção, existe consequências ruins para quem faz e existe consequências ruins para quem acha legal, para quem acha bonito. É complicadíssimo um pastor, um cristão, uma pessoa da igreja dizer: Paulo Gustavo, você é um exemplo para mim. Exemplo do quê? De bom filho? Acredito. De bom pai? Dá para passar. Mas de que mais? De família? Então qual é esse exemplo? Esse exemplo vai mergulhar uma geração na homoafetividade. Nós vamos ter uma geração de jovens talentosos, efusivos, carismáticos, lindos. Era um moço realmente que tinha o seu brilho, o seu carisma. Fico compadecido do Dia das Mães que a mãe dele está passando hoje, mas não posso de forma alguma achar que a vida dele era um modelo para a igreja. Se alguém do mundo disser isso, a gente compreende, a gente intercede, mas um cristão dizer isso, me perdoe, não cabe. E eu, como aquele que protege você, que ama você e que porque ama você tem que te falar a verdade, eu tenho que te dizer que isso não agrada a Deus. Amém? Último versículo, João 7:38. Quem crer em mim, tá aí já? Não, põe lá. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem falou isso? Jesus. Então preste atenção, quem crer em mim, como diz a Escritura, precisa ser como diz a Escritura. Porque se você criar uma outra Escritura, se você fizer a sua própria Escritura, se você tiver o seu próprio Evangelho, não vai fluir água viva de dentro de você. Deus não tem como dar poder de salvação, poder de conquista, de transformação da sociedade a uma igreja que não vive segundo essa palavra aqui. Uma igreja que não paga o preço da obediência a esse Cristo. E quer crer em Cristo como Deus que aceita tudo, como Deus que perdoa tudo. E Ele não é assim. Ele perdoa qualquer tipo de pecado, qualquer um. A pessoa pode ter passado 80 anos na homoafetividade. Ela vai ser perdoada se no último dia ela se arrepender do que ela viveu, do que ela fez, vai. É o que diz a palavra de Deus. Não sou eu que estou julgando. Jesus mesmo diz assim: eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar todos. Mas quem condena então Jesus? A palavra que está escrita. Aqui está o princípio, aqui está a lei. Quem se ajustar a isso, tem o perdão, tem a salvação. Quem viver perante a face de Jesus, com obediência à sua palavra, vai ter o seu perdão, vai ter a sua salvação e vai ser também uma fonte de salvação. O que Jesus está dizendo aqui em João 7,38? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se a igreja aceita a palavra como ela está descrita e a encara como estilo de vida, essa igreja é santa, essa igreja é ungida, essa igreja tem amor e salvação para transmitir a esse mundo que precisa tanto de transformação.
Se a igreja não estiver alicerçada na palavra, ela não terá poder de santificar o mundo. Mas eu quero dizer que você é a igreja santa, é a igreja transformada pela palavra, habilitada a viver a palavra, e por causa disso, de dentro de você vão fluir rios e rios de águas vivas para salvar, para matar a sede de todos aqueles que ainda vivem no erro. Você recebe? Dá um aplauso aí a Jesus. Eu quero fazer um convite às pessoas que estão aqui nessa manhã pela primeira vez, de que tem uma experiência com Jesus. Como podemos ter uma experiência com Jesus? A Bíblia diz que se nós crermos nele, como aquele que veio a este mundo, morreu na cruz para ser o preço pelos nossos pecados, ou seja, se cremos no sacrifício de Jesus como uma forma de sermos perdoados dos nossos erros, porque todo ser humano comete erros, todo ser humano é falho, e todo ser humano depende da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Quando nós reconhecemos isso diante de Deus e nos arrependemos, o que acontece? O Senhor perdoa os nossos pecados, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus perdoador. Ele não quer lançar o homem no inferno, Ele não quer submeter o homem a juízo. Ele quer ajudar o homem a andar num caminho de paz, num caminho de santidade, num caminho de plena comunhão com Ele. E de que forma se conquista isso? Acreditando que Jesus não só morreu naquela cruz, mas também ressuscitou ao terceiro dia por ser o Filho de Deus. Quando eu peço para Jesus, Jesus perdoa os meus pecados e passa a partir de hoje a governar a minha vida, o Espírito Santo de Deus vem e passa a iluminar e direcionar a nossa vida. Se você está aqui hoje, escutou a minha palavra e alguma coisa não ficou clara para você, depois de você receber o Espírito Santo, depois de você receber a Cristo no seu coração, tudo isso vai se tornar para você a mais absoluta verdade. Porque tudo que foi dito aqui não está sendo dito pela opinião do homem, mas está sendo dito pelo Espírito de Deus, que quer livrar o homem do mal, livrar o homem da condenação eterna. E a oportunidade é dada hoje. A oportunidade é dada quando o Evangelho é pregado para nós, o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro não é o Evangelho de punição, ele é um Evangelho de salvação. Então, quando a palavra é pregada, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Arrependimento. E quando há arrependimento, há também salvação. Amém? Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu falou: não, Senhor, se eu prejudiquei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver o valor 4 vezes tanto. O que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa. Por que teve salvação? Porque teve arrependimento. As pessoas querem a salvação, mas sem o arrependimento não tem como. O caminho criado por Deus é o caminho do arrependimento. Então, se alguém aqui hoje quer nessa manhã receber a Cristo como Senhor da sua vida, feche seus olhos no lugar onde você está e autorize Jesus a adentrar o seu coração. Convide Ele. Ele te conhece, Ele te ama, Ele sabe que você precisa dEle, e por incrível que pareça, Ele também precisa de você. Ele quer salvar vidas, Ele quer abençoar pessoas que só serão salvas e transformadas por seu intermédio. Então permita que Deus habite a sua vida, permita que o Senhor Jesus tenha acesso ao seu coração, que é o centro de governo da sua vida. Ninguém pode fazer isso se não for você mesmo. Só você pode abrir o seu coração para Jesus, para recebê-lo nessa manhã como Senhor da sua vida. E a partir desse momento você vai ser perdoado, você vai sentir paz no seu espírito, você vai se sentir amado por Deus, protegido por Ele, como filho dEle, e você vai ter a certeza de que a vida não é só isso aqui, de que existe uma vida eterna preparada para você, num lugar chamado por Ele de céu. Se você quer isso, feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã declarar diante de Ti que reconheço que preciso do Seu perdão, porque como todos os homens,
porque como todos os homens, eu sei que eu tenho pecados e eu preciso do teu perdão. Porém, eu creio também no teu amor e no teu poder para me perdoar. Para isso eu declaro que nesta manhã eu te peço perdão de todos os meus pecados, Senhor Jesus, e eu entrego a Ti o governo da minha vida, para que ela seja conformada, para que ela seja transformada, conforme a justiça da Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor Jesus, me dê hoje o Teu perdão e o Teu Espírito Santo, me conceda a paz, da qual eu tanto preciso, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu queria que você que fez essa oração pela primeira vez ficasse de pé. Eu quero orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez desejando receber Jesus no seu coração, pode ter certeza, Ele te ama, Ele te aceita do jeito que você é, do jeito que você está, e Ele crê também no poder que Ele tem para te transformar, para te fazer uma pessoa melhor, mais feliz, com mais paz. Se você fez essa oração realmente desejando o perdão, a salvação de Deus no teu coração, não fique envergonhado nessa hora. Esse é um passo de sabedoria, esse é um passo de fé que Deus quer ver da sua parte. A Bíblia diz que a gente não deve ter vergonha dele, porque Ele não tem vergonha de nós. Ele nos ama, Ele nos conhece e quer ser também reconhecido por nós. Então, se você fez essa oração, fique de pé, que eu quero orar por você. Pai, eu quero te dar graças por essas vidas que nessa manhã abriram para Ti os seus corações. E certamente, Pai, por causa do Teu amor que os amou primeiro, alcançaram misericórdia aos Teus olhos. Que de fato todos os pecados, iniquidades e transgressões dessas pessoas sejam perdoadas, e eles possam ser livres de toda a maldição da lei. Senhor, que lhes seja concedido o Teu Espírito Santo, que eles sejam santificados pela justiça da Tua palavra, que eles tenham no espírito deles os Teus pensamentos e os Teus sentimentos, e que eles, em nome de Jesus, possam, meu Pai, desfrutar da comunhão do Espírito Santo a partir de agora, sentindo paz no seu espírito, e também possam, meu Deus, a partir deste dia, viverem na comunhão do corpo de Cristo, porque agora eles são Teus filhos e pertencem à família da fé, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida dessas pessoas? Glória a Deus. Quem pode dar um abraço neles aí, ó, por mim? Aí, ó. Vai lá, Alexandre. Vai lá, Consolidação. Aí, jovens aceitando a Cristo. Deus abençoe cada uma das pessoas. Vou chamar rapidamente aqui a minha esposa. Cadê ela? Está lá longe ainda. Vem correndo, vem correndo. Vai ter sorteio aqui hoje, você está sabendo? Vai ter presente para as mães. Não para todas, né? Mas para algumas mães vai ter um presente aqui. Só que antes nós vamos celebrar a nossa aliança com Jesus. Quem aqui tem uma aliança com Jesus? Eu creio, porque você está aqui, né? Quando você vem para participar da ceia do Senhor, você está dizendo para Jesus: o Senhor fez uma aliança comigo que custou o preço do seu sangue, mas eu também tenho uma aliança com o Senhor que custa o preço da minha santidade, da minha busca, da minha comunhão. Então, desfrute agora dessa comunhão. Fique de pé para nós orarmos.